Boa noite a todos. Desculpe. Boa noite a todos, pessoal. Não, tudo bem, não tem problema. Pessoal, de novo, pela terceira vez, boa noite a todos. Agora ficou um triplo boa noite. Bom, eu acredito que uma parte de vocês estava presente na outra aula que eu dei aqui nesse instituto de vocês, sobre Urashi, e eu sugeri naquela época que a gente fizesse toda a apresentação para que a gente conseguisse terminar e vocês anotassem as perguntas e fizessem no final. Eu acho que funcionou bem assim, né? Então, eu peço que vocês sigam com esse processo, tá bom? De anotar as perguntas. No final, a gente tem um período aí que o professor Simão e o professor Manuel vão determinar um período aí para a gente debater e discutir, tá bom? Então, vamos seguir esse caminho, tá bom? Primeira coisa, eu não posso vir aqui e apresentar uma coisa muito lugar comum sobre o Moisés. Vocês todos têm alguma imagem formada, alguma noção de quem é esse super personagem, né? Então, eu preparei uma apresentação que enfoca vários aspectos desse personagem Moisés. Um deles é o aspecto humano, outro é o psicológico, e outro, como que o Moisés e as maravilhas que foram executadas a partir dele se inserem no contexto histórico, principalmente do Oriente Médio Antigo, como também, talvez, nos dias de hoje. O que a gente pode aprender de história e de ser humano e de psicologia com esse grande personagem que é o Moisés? Tá bom? Então, nós vamos tentar falar um pouquinho desses vários aspectos. E no final da apresentação, eu vou trazer aquilo que não garanto que seja novidade para todos vocês, mas aquilo que eu considero um presente para vocês, que é um trecho do Zohar, que é um trecho do livro místico, para a gente fazer uma abordagem um pouco mais livre sobre esse personagem. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Me digam se funcionou, por favor. Sim. Sim. Espera que não entrou a apresentação. Pronto. Vocês conseguem ver? Conseguem ver a apresentação? Sim. Okay, beleza. Então, tá bom, pessoal. Essa imagem aí é uma imagem meio surrealista de um pintor moderno, contemporâneo, Yossi Rosenstein, né? Ele faz uma brincadeira com a questão de abrir o mar é como pedras à direita e à esquerda, como uma muralha à direita e à esquerda, né? Então, eu adoro essa imagem, acho fantástica. Então, vamos lá, vamos direto ao Moisés, tá bom? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu tenho um estilo de colocar muita informação nos slides, né? Eu tenho muito claro, eu gosto muito da nossa memória visual, então eu gosto de expor muita informação, tá bom? Às vezes mais do que eu falo ainda, tá bom? Então vamos lá. Moisés é a maior figura da Bíblia hebraica, sem dúvida alguma, né? É o maior profeta de todos os tempos. É o único que falava cara a cara com Deus. Todos os outros profetas, em todas as outras épocas, precisavam estar inconscientes. Talvez em nível alfa, talvez em nível mais profundo, mas eles só falavam com Deus dormindo ou inconscientes. Então, como vocês podem ver no slide, o Moisés é mencionado quase 700 vezes só na Bíblia hebraica. Não é? Então, ele é um homem também que demonstra grande empatia. Vocês podem, não sei se vocês lembram disso, Moisés morava no palácio do faraó, mas ele não fica no palácio, ele sai para ver como estão os irmãos dele. Então, ele tem consciência de quem ele é e ele tem uma grande empatia. Ele vê, está escrito bem assim na Torá, ele vê o sofrimento do povo dele. Na verdade, a Torá não fala ele vê o sofrimento, a Torá fala ele vê no sofrimento, né? Que quer dizer que ele vê ele mesmo. A figura dele se reflete no nosso povo, no sofrimento do nosso povo, né? O Moisés também tem alguns episódios muito interessantes. Por exemplo, ele é intolerante à agressão, à opressão. Então, ele mata o egípcio porque o egípcio está para matar alguém do povo dele.
ele também tem mais um episódio interessante, quando ele chega no reino de Midian, quando ele foge do Egito, ele encontra os pastores que estão atrapalhando as filhas do Itró, é assim que ele chega até a casa do Itró, então ele ajuda as filhas de Itró e ele dá água para os animais, ele acaba sendo levado até a casa do Itró e lá ele se casa com a Cipora, né? O Talmud diz para a gente que o Moisés, ele é o escritor do Pentateuco, né? É curioso que dos 5 livros do Pentateuco, 4 se referem a Moisés, né? O primeiro livro é o Bereshit, é o Gênesis, é um livro que conta a história até chegar no povo de Israel descendo para o Egito, e os outros 4 são a história de Moisés, a história do nosso povo no deserto, né? Então, Moisés é o nosso profeta por excelência, é o escritor do Pentateuco, e segundo o Talmud ele escreve também o livro de Jó, que é um dos livros filosóficos mais profundos que a gente tem, tá bom? Então, o Moisés ele assume uma função no nosso povo muito interessante, uma função teocrática. Ele é o líder e ele também é o líder espiritual religioso. Então, ele é uma espécie de rei e profeta ao mesmo tempo. Continuando, a primeira coisa que eu acho que a gente deve entender sobre Moisés, de onde vem esse nome? De onde vem esse nome? Na Torá, na Bíblia, está escrito de uma forma muito simples. Kiminamain mishitiu, porque eu tirei ele da água. De uma forma muito simples. Mas Moisés não é originariamente um nome hebraico ou judaico. Isso é uma hebraicização, ou tornou-se hebraico, né? Moisés, na verdade, quer dizer filho de. Né? Deveria haver um nome de uma divindade no início do nome dele. Como vocês podem ver os exemplos, nós temos Amin Moisés, Tot Moisés, Ar Moisés, Ra Moisés, Ramsés, Ra Moisés. Né? Então, Ramsés é nascido do deus Ra. Ok? Então, quem é o deus Ra? É o deus Sol. Então, nascido do deus Sol. Né? Então, a gente vê que no nome de Moisés a divindade foi cortada. E esse nome se torna muito comum na época do Novo Império, época do Ramessida, quer dizer, nós estamos falando aí de 1300 a 1100, mais ou menos, antes da Era Comum, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas vocês conhecem o Ramsés II, talvez pela Batalha de Kadesh, ou pelos filmes, ou pelo filme do C.C. DeMille, Os 10 Mandamentos, mas, na verdade, existiram 11 faraós com o nome de Ramsés. 11. Ok? Então, esse faraó que a gente se refere popularmente como Ramsés seria o Ramsés II. Tá bom? Então, o nome Moisés é um nome relativamente comum na época desses faraós Ramsés. Tá bom? Então, qual seria o verdadeiro nome dessa criança Moisés? Antes de falar sobre isso, é importante que vocês saibam, Moisés, sim, vem de Limishó, em hebraico, que eu o tirei da água, sim, vem daí, mas isso é uma palavra egípcia trazendo para um significado hebraico, ok? Porque Moisés é um radical, uma raiz egípcia, tá bom? Então, o nome de Moisés, onde a gente acha o nome verdadeiro de Moisés? A gente acha no livro de Crônicas, de Vreyamim, onde aparece de uma forma um pouco metafórica, e o Talmud em Megilá, no Tratado de Megilá, ele explica que todos esses nomes que aparecem no parágrafo, a referência está aqui embaixo, todos esses nomes são nomes de Moisés. Yerer, Gedor, Hever, Sorro, Yekutiel, Zandor. Então, o pai do Moisés, Amram, chamava ele de Yekutiel. A mãe do Moisés, Yohevet, chamava ele de Hever. Né? Então, o Moisés ele foi escondido no início da vida dele, foi escondido durante 3 meses na casa dos pais, e só depois de 3 meses foi levado para o rio, para os juncos, para ser escondido. Né? Então, a partir do momento que a filha do faraó, que na Torá chama Batia, adota o Moisés, ele passa a ser chamado por esse nome. Né? Mas, assim, o nome que ele era chamado na casa dele, provavelmente Yekutiel ou Hever. Ok? Continuando. Então, o Moisés ele é um perfeito herói arquetípico. Eu coloquei aqui para vocês na tela uma breve explicação do Jung, da psicologia analítica, do que seria um arquétipo, porque é provável que vários de vocês não estejam familiarizados
com esse termo. Os arquétipos eles aparecem em sonhos ou em imagens, ou guiam as atitudes das pessoas. Eles são imagens do inconsciente coletivo universal. Tá bom? Então, nós temos um monte de tipos de arquétipos diferentes. Temos o pai, a mãe, o santo, o líder, o herói. O Moisés é um perfeito arquétipo do herói. E ele tem muitos elementos disso. Vamos seguir em frente? Então, por exemplo, é normal, se vocês pensarem nos heróis mitológicos, ou nos heróis até de contos de fadas, vocês vão ver praticamente todos esses elementos presentes, com algumas pequenas variações. Por exemplo, um nascimento em comum. Moisés, quando ele nasce, o Midrash diz que toda a casa fica cheia de luz. Né? E ele nasce depois que, eu não sei quantos de vocês leram o Midrash, mas o Midrash diz que os pais do Moisés se separam, porque o faraó disse que todos os filhos homens têm que ser jogados no rio. Então, o Amram, pai do Moisés, diz, espera aí, se eu vou ter um filho e o meu filho vai ser jogado no rio, melhor não ter filhos. Então, ele se separa da esposa. Quando ele se separa da esposa, vem a Miriam, que é irmã do Moisés, né, filha de Amram e Yocheved, e fala, pai, o faraó está matando os homens, você está matando os homens e mulheres, porque você não está deixando nascer ninguém. Então, o pai e a mãe se casam de novo, e aí eles têm o filho Moisés, através de um nascimento maravilhoso. Ele nasce também com 3 meses antes da hora, né? Então, eventos traumáticos forçam uma saída. Então, o Moisés ele é obrigado a fugir do Egito. E aí ele encontra fora do Egito a espiritualidade. Lá ele sobe na montanha, ele vê a sarça pegando fogo, e aí ele volta, ele tem uma jornada épica. Qual é a jornada épica do Moisés? Ele volta para tirar os israelitas do Egito. Né? E ele ganha uma arma excepcional. Que arma é essa? Ele ganha o cajado. Então, através desse cajado e através do poder que Deus dá para ele, ele confronta o faraó, e no início ele é muito mal visto até pelo próprio povo, porque o faraó só aumenta o trabalho do nosso povo, mas leva algum tempo até que ele é reconhecido como o verdadeiro herói. Né? Então, depois desses contratempos, ele acaba recebendo recompensa, ele se torna o líder, ele recebe a Torá, e aí ele nomeia um sucessor antes de morrer. Então, Moisés é um perfeito herói arquetípico. Vamos em frente. Vamos pegar agora um pouquinho da parte histórica do Moisés. A gente vai tentar fazer um paralelo com o Oriente Médio, com histórias do Oriente Médio antigos. É muito fácil para nós, mas é interessante vocês verem que a história do Moisés não é uma história completamente deslocada do tempo e espaço. Né? Ela está muito bem inserida e se comunica com outras histórias muito próximas do Oriente Médio. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando Moisés nasce, tem um decreto de morte do faraó. Então, o Moisés é, entre aspas, abandonado pelos pais. Ele é colocado no rio e a Miriam fica de olho. Né? Então, muitos outros heróis míticos passaram por isso. Né? O Sargão, que foi o rei de Acade, daqui a pouco tem um slide sobre ele, né? O Hércules, Rômulo e Remo, Ciro, todos eles foram abandonados pelos pais quando pequenos. A diferença de um caso para o outro é que alguns foram abandonados no rio, outros foram abandonados em montanhas ou em campos. Né? Essa é a única variação. Então, ser abandonado quando criança pelos pais é um paralelo, é comum no mundo antigo. Né? Isso que eu coloquei para vocês é a lenda de Sargão. Eu não sei se talvez cause um pouco de confusão. Esse é o Sargão I. Existe o Sargão II, da conquista do reino de Israel, muitos séculos depois. O reino de Israel foi conquistado pelos assírios, depois do rei Davi, depois do rei Salomão, quando o reino já tinha dividido em reino de Israel e reino de Judá. Então, os assírios conquistam o reino de Israel. Então, nós temos o Sargão, que começa a conquista, Tiglat-Pileser, que continua, Senaqueribe termina a conquista, são os reis assírios. Nós não estamos falando dessa época, nós estamos falando de muito tempo antes. Nós estamos falando do primeiro Sargão, ok? O Sargão era um rei de Acade, do Império Acádio, na Mesopotâmia, evidentemente, né? E a história de Sargão é muito interessante. Ele é filho de uma sacerdotisa
de um relacionamento impróprio, não com o marido dela, mas com outro homem. Então, o que os pais fazem? Colocam ele no rio e soltam ele rio abaixo, porque eles não podem assumir esse filho. O Sargão ele é adotado por um grupo de pescadores e, muito tempo depois, ele volta para Cádiz e ele toma o poder. Ele acaba se tornando rei, né? Então, é uma história muito interessante que tem vários pontos em comum com a história de Moisés. Continuando, então, o Moisés ele é colocado pelos pais numa tevá, em hebraico, numa cestinha, colocado numa cestinha. Olhem que interessante, a Torá tem muitos paralelos entre Moisés e Noé. Noé constrói também constrói uma arca, constrói um barco, mas ela também chama Teivá. Então, o Noé, ele entra na Teivá e ele sai da Teivá, o Moisés entra e sai da Teivá, os dois flutuam sobre as águas. E o nome do Moisés é o nome que diz respeito também ao Noé, porque eu tirei ele da água. É como se Deus estivesse falando, tirei o Noé da água, né? Então, quando a gente procura nos livros místicos, principalmente no Zohar, o Zohar diz que Moisés e Noé são a mesma alma, são apenas reencarnação de um e de outro, né? Então, o que é curioso nessa história, é que quem resgata o Moisés da água é a filha do faraó, né? Então, isso é uma espécie de ironia bíblica. A própria filha do faraó tira o Moisés da água e leva o Moisés para ser criado no palácio do faraó, onde ele é protegido. E esse é justo o homem que vai enfrentar o faraó e tirar os israelitas do Egito, né? Então, é uma ironia, é uma brincadeira bíblica, né? É verossímil isso? É verdade isso? É possível que o Moisés, um asiático, um israelita, é possível que ele tenha sido criado no Egito? Essa história é viável do ponto de vista histórico? Então, não existe uma prova extra-bíblica fora da Bíblia, não existe uma prova de que Moisés viveu, de que isso aconteceu. Eu falei para vocês que esse nome é comum no Novo Império, mas a gente não identifica nenhum personagem histórico com Moisés, né? Mas nós temos uma série de indícios da viabilidade histórica, que são, por exemplo, no período que antes do Novo Império, do Médio Império até o Novo Império, o número de asiáticos no Egito é gigantesco. Muitos asiáticos descem para o Egito. Existe uma série de papiros Anastasi, são 6 papiros, e esses papiros eles contam uma série de histórias de pastores nômades que descem para o Egito. Daqui a pouco talvez a gente mencione um pouquinho disso, né? Mas é curioso que, principalmente no nordeste do Egito, tinham muitos asiáticos. Como que é possível identificar? Nós vamos ver daqui a pouquinho quem é asiático, quem não é, mas um semita, que na história chama Aperel, ele chegou a ser um governante no Egito. Ou seja, existem alguns semitas que chegaram a altos cargos, né? É curioso também, se vocês já leram um bom exemplo, o livro do Daniel, o Nabucodonosor, ele tinha como costume trazer as grandes cabeças do mundo inteiro, de todos os países que ele conquistava, ele trazia as grandes cabeças para morar no palácio dele, para serem educados com a cultura babilônia. Então, o faraó fazia a mesma coisa muitos séculos antes, né? O faraó trazia grandes cabeças, muitas pessoas de outros povos para serem educados pela cultura egípcia no palácio do faraó. Gente, lembrem-se que o palácio do faraó não é Buckingham ou Schomberg. O palácio do faraó é um complexo com dezenas ou centenas de casas, entendeu? Então, lá tem a casa do faraó, a casa dos empregados, os estábulos, o exército, é um complexo gigantesco, né? Talvez o Palácio Real da China lembre um pouco isso, né? Mas realmente o Palácio do Faraó era um negócio absurdo. Então, tinha muitos asiáticos morando no Egito, muitos estrangeiros. Então, nós temos alguns comprovantes desse fato, né? Por exemplo, temos o papiro Brooklyn,
O papiro Brooklyn tem 45 nomes em hebraico. Então, nós vamos encontrar no papiro Brooklyn, vocês estão vendo aí a data, mais ou menos 18º século antes da Era Comum. Nós temos aí os nomes, por exemplo, Menahem, nome Menahem, né? Que é um nome que até hoje vocês vão encontrar com facilidade nas sinagogas e em Israel, né? Ou o nome Anat, né? Anat é uma deusa mesopotâmica, é também um nome hebraico. Eu tenho uma filha chamada Anat, aliás, né? Então, Anat é um nome que aparece nessa lista no Egito Antigo, há muitos séculos atrás. Então, são nomes tipicamente hebraicos, não tem absolutamente nada de egípcio. Né? Isso comprova que existiam escravos asiáticos, escravos hebreus no Egito. Né? Nós temos uma tumba, que o primeiro desenho aí em cima é o papiro. Depois eu coloquei aí 2 desenhos, que é a tumba de Beni Hassan, no sul do Egito. A tumba de Beni Hassan tem um relevo com 37, se não me engano, desenhos. Se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que vocês têm negros e vocês têm brancos, não é? Os egípcios são africanos. Mitzrayim é filho de Canaã. Canaã é filho de Ham. Eles são negros, como os africanos de hoje. Né? Os egípcios puramente daquela época são negros. Hoje sim, hoje os egípcios são uma grande mistura de povos. Mas vocês podem ver que esses mais brancos e com túnicas coloridas não são egípcios. Eles são tipicamente asiáticos. Mais do que isso, eles são nobres. Porque quem usa roupas bordadas no mundo antigo, roupas bonitas, roupas bordadas, vocês podem ver que os cabelos deles estão cortados e as barbas aparadas, então são nobres. Né? Evidentemente, não temos os nomes deles, nós não sabemos se são Yaakov com os filhos indo para o Egito, mas é exatamente um retrato de como seria os hebreus descendo para o Egito, assim como qualquer outro pastor asiático. Tá bom? Temos aí mais um papiro muito interessante, que é o papiro Leiden, que tem uma mensagem impressionante. A mensagem é: distribuam rações aos soldados e aos apiro. Apiro ou abiro é um termo que hoje vocês vão encontrar diversas interpretações nos livros históricos, mas escreve exatamente igual Hebreus. Por quê? Porque as línguas semíticas não têm vogais. Então, você escreve como hebreu ou abiro, escreve exatamente igual. Né? Podemos jurar que são os hebreus escravos nesse momento? Não. Porque é possível que os egípcios não sabiam a diferença entre pessoas da Mesopotâmia ou da Síria ou do Oriente. Eles não sabiam a diferença entre um e outro. Né? Nós somos descendentes, talvez, de semitas ocidentais, né? Mas será que os egípcios sabiam qual é o ocidental ou oriental, qual é a diferença? Qual é o pastor nômade e qual não é? Né? Então, é impossível provar só por essa palavra que são hebreus, mas é um indício muito forte. Então, vamos em frente. Então, o Moisés, ele mora no Egito e ele sai para ver os irmãos dele como que estão, né? E aí vocês conhecem o episódio, ele vê um egípcio batendo no hebreu, ele mata o egípcio, né? E aí ele é obrigado a fugir do Egito. Por que ele é obrigado a fugir do Egito? Ele não é convidado a sair e ele não sai de livre e espontânea vontade. Ele vai porque ele tem que ir, senão matam ele. Não é? Se ele fosse um príncipe egípcio, qual o problema dele matar mais um soldado a mais ou menos? Isso é uma prova de que ele sabia quem ele era, ao contrário do que vocês veem nos filmes. Ele sabia quem ele era, e o faraó sabia quem ele era. Todos sabiam quem ele era. Né? Não só porque ele era branco e os egípcios eram negros, mas também porque ele sempre saía para ver os irmãos dele. Ele se identificava com os irmãos dele. Então, ele acaba fugindo do Egito. Né? Continuando, nós temos aqui um paralelo histórico também muito interessante com essa história do Moisés, que é a história de Sinué. O Sinué é um alto oficial egípcio do palácio, e durante uma conspiração, o faraó é morto, Amenemhet I, o faraó é morto, e o Sinué foge do Egito. E olha que interessante, o papiro conta toda a trajetória de Sinué.
Então, ele sai do Egito. A diferença entre ele e Moisés é que Moisés vai para o sul e Sinué vai para o norte. Mas Sinué, ele se esconde no meio de pastores, no meio de beduínos, e ele acaba se casando com a filha de um sacerdote. Olha que interessante. Ele sai do Egito, ele se mistura com pastores nômades e ele acaba se casando com a filha de uns pastores. Depois de algum tempo, ele volta para o Egito e ele confronta o faraó. Então, é uma história muito, muito próxima à história do Moisés. O final também é diferente. O Moisés, ele enfrenta o faraó e eles acabam se tornando como se fossem inimigos, né? O Moisés tira os israelitas do Egito e o Sinué acaba retomando algum posto importante no Egito. Vamos em frente, continuando. É muito importante, gente, muito importante esse ponto. A Bíblia não tem histórias de deuses. A Bíblia não é mitologia. Então, a Bíblia fala de homens, ok? E os homens erram. E a Bíblia não esconde isso. Então, o Moisés é um homem tão falível quanto qualquer um de nós, evidentemente, no nível de profecia dele, né? Então, a gente tem aqui sobre Moisés, quando ele está no deserto e ele encontra a sarça pegando fogo, né? Qual é a primeira reação dele? Ele se recusa a atender ao pedido de Deus. Deus manda ele ir para o Egito e ele fala, por que eu? Eu não sou justo, eu tenho meu irmão mais velho, tem pessoas muito mais capazes do que eu. Né? Então, essa é a primeira reação do Moisés. Né? Quando Deus manda ele pedir água para a pedra, ele bate na pedra. Não é? Quando Moisés fala, o povo está pedindo carne, e Deus responde, tá bom, avisa ao povo que eu vou dar carne por 30 dias. Qual é a resposta do Moisés? Peraí, Deus, calma aí, você vai dar carne para essas milhões de pessoas por 30 dias? Será que toda a carne do mundo vai ser suficiente? É uma colocação engraçada do Moisés, né? O Moisés também, ele enfrenta muitas revoltas, ele não consegue mudar a mentalidade de escravos dos israelitas. Eles continuam com essa mentalidade, até o momento que Deus fala, já foram 10 rebeliões contra mim, agora vocês todos vão morrer no deserto. Né? Então, ele não consegue evitar as rebeliões, até o próprio primo dele, o Cora, se rebela contra ele. Não é? E em algum momento, já no final da jornada, Moisés pede alívio, pede, Deus, por favor, eu não aguento mais essas pessoas, por favor, me ajuda. E aí Deus fala, escolhe 70 pessoas, algumas de cada tribo, coloca a mão sobre a cabeça delas, transfere um pouco do seu poder para eles. E assim Moisés faz, ele divide com outros profetas a liderança do povo. Né? E, finalmente, Moisés, infelizmente, fracassa. A geração dele morre no deserto, ele também morre no deserto. Então, a missão dele, a missão final dele, fracassa. Então, o que isso prova? Moisés não deixou o âmbito humano, ele continuou humano do mesmo jeito. Né? Então, alguns elementos muito interessantes na história do Moisés. O primeiro deles que a gente acabou de falar, a sarça pegando fogo. O que tem de interessante, de fora de série? É uma árvore que pega fogo e continua verdinha, as folhas continuam verdinhas, continua a árvore marronzinha, bonitinha, né? Então, é um fogo anormal. Não é um fogo comum, não é um incêndio, não é uma fogueira, ele transcende o nosso mundo material, né? E nós temos vários exemplos parecidos na Torá, por exemplo, o fogo fumegante, tocha de fogo, ou a coluna de fogo que iluminava o caminho e guiava os israelitas pelo deserto, né? Então, nós temos aí vários exemplos, né? Então, qual que é a ideia talmúdica, né, ou midráshica desse fogo? É um fogo que não consome, ele queima, ele machuca, ele arde, mas ele não destrói. Né? Então, os israelitas estão sendo consumidos pelo fogo no Egito, mas não vão se destruir. Assim como nos outros exílios. Né?
os israelitas vão ser queimados na fogueira, né? Como nas cruzadas, vão ser trancados em sinagogas e queimados inteiros, mas não vão ser consumidos, vão continuar existindo, né? De novo, ainda como Moisés, como profeta, Deus manda que, quando ele vê a sarça, Deus manda que ele tire os sapatos dos pés. Não é interessante? Então, até hoje os muçulmanos tiram sapatos para rezar, os egípcios não entravam nos lugares sagrados calçados, não é? E os nossos sacerdotes não têm nenhum tipo de sapato especial, eles têm um monte de roupa, vocês podem ver no Êxodo, no Levítico, tem um monte de, mas não tem um sapato especial, né? O próprio Josué, quando ele entra na terra de Israel e ele vai rezar para Deus, o anjo fala, tira o seu sapato, você está pisando em local sagrado, né? Então, isso é comum no Egito Antigo e é comum até hoje entre os muçulmanos, né? Continuando. Então, Deus fala com Moisés de uma forma muito interessante. Eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, essa maneira de Deus falar é a maneira do Oriente Médio Antigo. Então, Deus fala com Moisés da mesma maneira que aparece nos escritos antigos. E isso é repetido várias vezes. Deus fala com Abraão, eu sou o Deus que te tirou de Ur-Kasdim, né? No Oriente Próximo, a gente acha, eu trouxe um exemplo só, tem vários. Eu sou o Mesha, filho de Quemosh, rei de Moab. Então, essa é a maneira comum de apresentação no Oriente Médio, ok? Então, mais um ponto interessante nessa questão da sarça ardendo, Moisés esconde o rosto. Quando Deus fala, eu sou teu Deus, qual a primeira reação de Moisés? Ele tampa o rosto com as mãos, né? Então, a gente tem vários outros exemplos disso também. Nós temos, por exemplo, o Manoah, o pai de Sansão, né? Quando o anjo aparece para ele, para a mulher dele, primeiro aparece só para a mulher dele, depois para ele, né? O anjo pula dentro do fogo e sai voando. E o Manoah fala para a esposa, caramba, agora a gente vai morrer. Agora a gente vai morrer. Né? E a mulher dele responde, não, de jeito nenhum, se quisesse matar a gente, já teria matado. Então, a primeira reação ao ver um anjo, a ver Deus, é medo, é esconder, é tampar o rosto, né? O próprio Jacó, quando briga com o anjo, ele fala, e agora? Eu vi Deus cara a cara, será que eu sobrevivo? Né? Continuando. Então, o Moisés, eu falei para vocês há pouco tempo atrás, ele hesita. Ele para, Deus fala, vai, e ele fala, não vou. Não sei se sou eu, não sei se devo, não sei se tem uma pessoa melhor do que eu, não é? Então, o que é isso? Baixa autoestima? Nossos sábios dizem que o Moisés sabe que ele pode. Ele é capaz, ele sabe que ele pode, mas ele acha que tem pessoas muito mais bem preparadas do que ele para isso. Ele é um simples pastor, ele está morando, ele saiu do Egito com 40 anos, foi decretada a morte dele, ele é gago, não é? Como que ele vai fazer isso? O faraó vai receber ele, por acaso, né? Então nós temos aí o Amós, tem a mesma reação, o Isaías tem a mesma reação, o Jeremias tem a mesma reação. Não, quem sou eu? Eu sou uma pessoa impura. Como que eu vou falar com anjos? Como que eu vou enfrentar o rei? Eu não sou uma pessoa preparada para isso, né? Então essa é a primeira postura do Moisés. Aliás, até hoje, os nossos rabinos dizem, está no Talmud, né? Que quando uma pessoa é chamada para liderar, ela nunca deve ir direto. Ela sempre deve hesitar. Uma vez, duas vezes. Se insistir na terceira vez, você aceita. Não é? O Razan da sinagoga, o cara que ele não é contratado para ser o chefe, o condutor das orações, ele sempre deve recusar uma primeira vez, assim como qualquer um que é chamado para liderar como um sinal de unidade. Né? Então, o que é esse problema da fala que aparece em todo lugar, que todo mundo fala, né? O que é esse problema da fala? Moisés fala, mas Deus, eu não sou bom de fala, eu não sei falar. Né? Então, a gente vê na literatura antiga, Suméria e Acádia, eles tinham tratados inteiros. Não sei se vocês sabem, sumérios e acádios escreviam em tábuas
de barro, de argila, e gravavam com martelos e talhadeiras, escrita cuneiforme, né? Diferente do Egito, que se escrevia em papiros, depende do recurso que se tem em cada local, né? Então, mas existem tratados sobre defeitos de fala, né? E é curioso que no Egito tem um texto sobre Ísis, que é uma deusa muito famosa no Egito, que ela diz que aquele que fala bem é aquele que sabe magia. Então, o que o Moisés está dizendo para a gente? Moisés está dizendo que ele não sabe falar bem, quer dizer que ele não sabe fazer magia, e isso é um dos argumentos dele para Deus. Deus, eu não sei fazer magia. Como que eu vou enfrentar os egípcios? Porque eles fazem magia, né? Essa é uma possibilidade histórica. A possibilidade midrástica, que é um pouco diferente, né? O Midrash conta que quando Moisés era pequeno, um dia, ele andando pelo palácio, ele sobe no trono do faraó e ele tenta tirar a coroa da cabeça do faraó. E aí o faraó fala, opa, esse menino vai querer meu trono, esse menino vai ser ruim, matem o menino. E aí os sábios falam, não, faraó, não é bem assim. Não é bem assim, a criança vê um brilho, vê um objeto de ouro brilhante, ele quer pegar. Ah, então tá bom. Se é só isso, vamos fazer um teste com ele. E aí qual é o teste? Colocam uma jarra cheia de ouro de um lado e uma jarra feita de carvão em brasa. E os sábios egípcios dizem, se ele realmente é atraído pelo brilho, ele vai para o carvão em brasa, que brilha mais do que ouro. Mas se ele realmente sabe o que está fazendo e vai querer tomar a coroa do faraó, então ele vai para o ouro. Então, o Moisés vai direto para o ouro. E um anjo de Deus pega a mão dele e coloca logo no carvão para que ele não seja morto. Então, Moisés queima a mão no carvão e, como criança, põe logo a mão na língua e queima também a língua. Então, Moisés passa a vida inteira com um defeito na fala, com um defeito na língua. Continuando, essa questão da vara, vara, eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro cajado, mas é a palavra que aparece na maioria das traduções, né? Então, Moisés tinha uma vara. Eu quero que vocês tirem da cabeça de vocês aquela ideia dos 10 mandamentos, do cara arrancando um galho de árvore e usando como bengalinha. Pelo amor de Deus, gente, não tem absolutamente nada a ver. Isso é historinha em quadrinhos, é filminha, não tem nada a ver. O que é o cajado? Vamos dar uma noção para vocês do que é o cajado. O cajado é um objeto que identifica o dono. Identifica o dono, ok? O cajado é uma espécie de selo, uma espécie de assinatura. Então, é com o cajado que as pessoas usam a sua marca nos documentos, tá bom? Então, o cajado é utilizado por todos os homens nobres, importantes sempre. Então, eu trouxe para vocês aqui no slide um modelo de cajado verídico. Esse aqui é real. É um cajado desenterrado em algum dos túmulos de alguma pessoa importante no Egito, né? Prestem atenção. Um cajado com várias seções que se encaixam, decorados com vejam bem, gente, esculpidos, babuínos, crocodilos e felinos e até leão e pantera esculpidos no cajado. Dá para imaginar isso? E até com tartarugas na extremidade. Quer dizer, o cajado é um objeto de grande valor para o homem antigo, ok? Mas mais curioso ainda do que isso, nós temos aí mais uma mitologia da deusa Ísis, que ela pega um cajado, transforma em serpente, ok? Então, o que a gente está falando? A gente está falando que se a Ísis sabe transformar a serpente em cajado, ou cajado em serpente, e assim fazem os magos do faraó, quando Deus está fazendo mágicas para os egípcios, ele está falando a linguagem dos egípcios, não é? Ele simplesmente fala a linguagem dos egípcios. Então, vocês sabem que Deus não pegou um raio, jogou no palácio do faraó, matou todo mundo e acabou, e os hebreus foram embora. Não é nada disso, gente. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez isso? Porque Deus, a Bíblia hebraica é muito clara nisso, né? Deus faz a mágica que o cara entende, da forma que ele entende, né? Porque ele quer uma reação das pessoas.
Então, Deus não mata o faraó. Então, aqui está um dos documentos mais importantes, um papiro de Ipuer, é um dos relatos mais interessantes do mundo antigo, que conta uma boa parte da história egípcia. Ele é datado como da época ramessida, não sabemos exatamente a época, mas esse Ipuer, ele era um sacerdote, e ele conta, gente, mais ou menos 6 catástrofes similares às 10 pragas do Egito. Então, são 6 catástrofes similares, né? Então, vejamos bem, nós temos no papiro de Ipuer o rio virando sangue. Nós temos também no Êxodo. Até aí, tudo bem, o rio vira sangue, beleza? Granizo destruindo plantações. É uma coisa comum no mundo antigo. Granizo não é novidade, não é só no livro do Êxodo, tá bom? Nós temos peste animal. Peste animal, gente, é uma coisa muito comum. Escuridão, pode acontecer escuridão? É um pouco mais difícil. Mas ninguém garante que a erupção do vulcão Santorini não levantou uma poeira, uma nuvem de poeira enorme, que escureceu o Egito por um bom tempo. Pode ser, pode ser. Mortes de filhos e irmãos. Gente, a Torá fala em mortes de primogênitos. Os egípcios não sabem que morreram os primogênitos, então eles estão vendo gente morrer toda hora, né? Então, até aí, não tem nada de sensacional. O que tem de sensacional, gente? Escravos egípcios indo embora do Egito com as joias. Gente, isso é impressionante. Quando que o escravo é libertado, quando que uma horda de escravos é libertada e vai embora com as joias? Isso só tem 2 ocorrências na história da humanidade. Uma é aqui no papiro de Ipuer. A segunda é na ilha de Elefantina, um grupo de escravos que foge e rouba algumas joias no meio do caminho. Ok? Só que é um grupo pequeno de escravos. Então, a única vez que a gente tem um paralelo muito forte entre a Bíblia hebraica e um papiro, que conta uma história muito similar, e ele conta que os escravos foram embora levando as joias do Egito. Então, vamos lá. Abertura do mar. Existe algum paralelo? Existe alguma historicidade? É verossímil? Então, o Moisés para em cima da montanha, levanta o cajado, o mar se abre. Por que isso? Como isso acontece? Então, vocês podem ver aí o papiro Escar. É muito interessante que uma nobre egípcia deixa cair uma joia na água e chama um sacerdote. E o sacerdote abre as águas e pega de volta essa joia. Então, de novo, a Bíblia hebraica está utilizando de valores egípcios, de mágicas egípcias, para fazer a história acontecer. Vamos em frente. Isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que alguns de vocês já devem ter se tocado, né? Moisés sobe no Monte Sinai, desce, sobe, desce, são 3 vezes. Né? Quando ele desce pela 3ª vez, que Deus fala, eu perdoei os hebreus, finalmente, né? Ele desce com a pele do rosto brilhando. O rosto dele brilha. Está aí a tradução da Bíblia, resplandecia a pele do seu rosto. Né? Em hebraico seria Keren Or Panav. Então, Or Panav é a pele do seu rosto. E Keren é supostamente brilho. Mas a palavra Keren em hebraico também significa chifre. Keren é brilho, mas Keren também é chifre. Né? Então, a própria Urashi, eu coloquei a explicação aí do Urashi, Urashi diz que a luz irradia do rosto como se fossem chifres saindo do rosto, que a luz irradia. Né? Então, quase todos os tradutores da Bíblia, para não dizer, não sei se foram todos, mas quase todos escrevem que Moisés tinha chifres de luz. Tá certo? Então, de onde sai esse chifre de luz? É um conceito também sumério e acádio. Né? O deus Sin, que é o deus lua dos sumérios da Mesopotâmia, né? Ele é representado por uma lua, às vezes por um touro, e ele era representado com chifres. Sin, aliás, é uma das suposições de por que a península chama Sinai. Uma das suposições é que é por causa do deus Sin da Mesopotâmia. Né? Então, está aí eu tirei uma frase só de uma poesia mesopotâmica que conta exatamente que o rosto de alguma pessoa brilhava. Né? Então, a gente pode ver aqui, vocês podem ver
duas grandes imagens históricas do Moisés. A primeira é famosíssima, é o Moisés de Michelangelo. Vocês podem ver muito claramente que o Moisés tem 2 chifres mesmo, né? Eu não sei se vocês sabem, na verdade, é uma pergunta para um historiador, mas dizem que o Michelangelo, quando ele acabou de fazer o Moisés, ele achou o Moisés, a minha obra é tão perfeita, tão maravilhosa, que ele bateu na estátua e falou: por que você não fala? Né, de tão perfeita que ela é. Mas a estátua perfeita porque tem um Moisés com chifres. É impressionante. E a segunda imagem que vocês estão vendo aí é do Gustave Doré, né, que talvez o maior desenhista de imagens bíblicas da história, famosíssimo, né? E ele faz não chifres como chifres de vaca ou de carneiro ou de boi, mas ele faz chifres de luz mesmo, né? Como foi interpretado pelos sumérios e babilônios, e dá para tirar essa ideia até, se você interpreta o que eu acho que quer dizer, mas a verdade é que, gente, patético, Moisés não tinha chifres, Moisés tinha pele brilhante. Então, a Bíblia é tão clara nisso que as pessoas começaram a ter medo de se aproximar do Moisés. Moisés colocou uma máscara no rosto. Vejam bem, a Bíblia fala que Moisés colocou uma máscara. Não fala que Moisés colocou um chapéu para tapar o chifre. Colocou uma máscara. Então, isso é uma brincadeira dos nossos artistas historiadores, né? Então, aqui, para que a gente veja, os momentos que o Moisés, o ser humano Moisés, onde ele dá um passo atrás, onde ele hesita, onde ele fala, esse povo vai me apedrejar, Deus, socorro. Meu Deus, eu não consigo ser líder de todo esse povo, eu preciso de ajuda, não é? E aí o que Deus faz? Deus coloca, né, nomeia outras pessoas para realmente ajudarem ele, né? Então, quando os israelitas, o trecho quando os israelitas pedem carne, né, vocês devem se lembrar disso, os israelitas chegam para Moisés e falam: será que Deus é capaz de dar carne para nós aqui no deserto? Será que Deus é tão poderoso assim? Será que ele só abre o mar? Será que ele consegue dar carne para a gente? E aí o Moisés fica bravo. Como assim? Vocês querem carne aqui no meio do deserto? Vocês não têm o maná? Por que vocês querem carne? Né? Isso gera todo um conflito, né? E quando o Moisés pede ajuda para Deus, e Deus, ele manda que Moisés escolha 6 pessoas de cada tribo, totalizando 72 pessoas, mas Deus só quer 70. Então Moisés escolheu 72. Mas só 70 vão receber profecia. Então Moisés sorteia 2 pessoas para saírem dos 70. Eldad e Medad são sorteados. E eles saem, e mesmo não estando no grupo dos 70, eles também recebem um pouco do poder de profecia do Moisés. E aí vem o Josué e fala: Moisés, eles estão falando o que vai acontecer no futuro, eles viraram profetas também, faz eles se calarem. E Moisés fala: quem dera todo mundo fosse profeta, quem dera todo o nosso povo pudesse ter esse nível espiritual, né? Mas como eu disse para vocês, seguindo em frente, Moisés não entra na terra de Israel, que era o grande objetivo dele. Ele reza centenas de vezes para Deus, mas Deus não permite que ele entre na terra de Israel. Por um lado, porque ele errou, porque ele pecou, porque ele bateu na pedra. Por outro lado, porque a geração da qual ele é líder morreu inteira no deserto, né? Vamos lá. Então, Moisés, ele tem uma outra perspectiva que a gente pode ver esse personagem. Moisés é um personagem de dualidade. Ele sempre é mediador. Então, o Moisés ele é um escravo hebreu, por um lado. Por outro lado, ele é um homem livre, que tem livre acesso ao palácio do faraó e anda por onde quiser, tem até liberdade de matar um egípcio, né? Então, ele nasce hebreu, ele é criado no palácio, quer dizer, ele conhece muito, muito bem a cultura hebraica, ele conhece muito bem a cultura egípcia. E ele se casa, curiosamente, com uma midianita, né? Que a Torá chama ela uma hora de Cushit. Cushit seria o reino de Cush, seria a Núbia no sul do Egito, né? Então, ele é um homem de várias facetas, né? Então, ele nasce no Egito, vive até os 40 anos no Egito.
Depois dos 40 anos, ele tem toda uma história enorme no Midrash, mas ele acaba parando em Midian, e ele fica em Midian até 80 anos de idade. Com 80 anos de idade, ele volta para o Egito. E todo aquele episódio das pragas durou mais ou menos um ano, e ele vive os outros 40 anos dele no deserto, né? Então, ele é um homem que vive em vários lugares ao mesmo tempo, né? E ele é o mediador por excelência entre Deus e os israelitas, né? Tanto que, no próprio livro do Êxodo, quando Deus começa a falar os 10 mandamentos direto para os israelitas falam, Moisés, por favor, não deixa Deus falar, você fala. Então, Deus fala para Moisés transmite para os israelitas. E o Moisés, sim, ele se sentava todo dia, né, até que veio o Itró, ensinou para ele o sistema de juízes, o sistema de juízes de dezenas, de centenas de milhares. Ele é o homem que julgava todas as disputas entre os israelitas. Ok? Vamos lá. Finalmente, chegamos aqui no Zohar, na parte final, né? Então, Noé, Abraão e Moisés são 3 personagens que têm muito em comum. Eles nascem em épocas de violência e de escravidão, não é? E todos eles têm uma função muito importante de salvar o próprio povo, todos eles têm uma longa jornada e todos eles fazem pactos divinos, né? Então, o Zohar traz uma parábola para a gente que é mais ou menos assim, pessoal. Deus chamou Noé e falou para Noé assim, Noé, eu vou destruir a humanidade daqui a 120 anos. Constrói um barco e entra você com a sua família nesse barco, vocês vão se salvar, todo o resto da humanidade vai morrer. O que Noé faz? Ele sobe em cima da montanha e ele fica 120 anos construindo a arca, construindo o barco. E na hora que começa a chover, entra no barco só Noé e a família dele. Então ele não influencia mais ninguém a mudar de comportamento, a entrar no barco. Então Deus fala para Noé, eu vou destruir a humanidade, Noé aceita. Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, Tzfoim e Amorá. Eu vou destruir as 4 cidades do Jordão. O que você acha disso? Então Abraão responde, Deus, por favor, não faça isso. Não destrói as pessoas boas com as ruins. Por favor, salva as pessoas boas. Deus fala, tá bom. Aí Abraão fala, mas se tiver só 50 pessoas boas, você deixa a cidade sobreviver? Sim, deixo. E se tiverem só 45? E só 40? E só 30? E só 20? E só 10? E Abraão para no 10. Quando Abraão fala, se tiver 10 pessoas boas, você não destrói as cidades? Não destrói. Ok? Então, o que acontece? Deus destrói as cidades, porque não tinha 10 pessoas boas. Tá certo? E aí Deus chega para Moisés e fala, Moisés, os israelitas fizeram o bezerro de ouro debaixo do meu nariz. Eu vou acabar com todos eles. E aí Moisés responde, Deus, se você vai destruir esses pecadores, me destrói junto com eles. Então, eu não sei se é claro para vocês onde o Zohar quer chegar. Deus fala para Noé, eu vou destruir o mundo. Noé fala, tá bom. Deus fala para Abraão, eu vou destruir as pessoas ruins junto com as boas. O Abraão fala, por favor, não destrói as pessoas boas. Deus fala para Moisés, eu vou destruir essas pessoas ruins. Moisés fala, então me destrói junto com eles. Então, o Moisés demonstra um nível de sacrifício, um nível sabe, ele quer salvar as pessoas de qualquer jeito, nem que ele tenha que dar a vida dele por elas. Então, o Moisés por causa disso, por causa que ele se sacrifica, ele se doa para as pessoas, não é? E ele se doa para as pessoas ruins, não necessariamente para as pessoas boas. Então, o Zohar coloca o Moisés no patamar mais elevado de todos. Pessoal, muito obrigado. Essa era a apresentação, estou aberto a perguntas, tá bom? Como é que eu tiro isso? Professor Hubner, maravilha. Agora, em algum momento, professor Hubner, o Moisés começa a ficar muito bravo por não ter sido permitido entrar na Terra Prometida. E quando a gente lê agora no 5º livro da Torá, ele está muito bravo com a turma.
e ele vai jogar tanta praga em cima do pessoal todo? Há alguma razão para isso? Não. Eu não consigo ver dessa forma, professor Simão. Veja bem. A Torá... Eu só vou fazer uma pergunta, você dá. Só me orienta aqui. Professor, é um dicionário de não bênçãos, para não dizer outra coisa, né? Não. É assim, professor, eu coloquei stop share. Só um minutinho, professor. Eu estou tentando tirar aqui, mas... Cadê o stop share? Onde você viu isso? Ok. Tá, voltamos, pronto. Professor, a Torá, o que é a Torá? O que é a Torá? A Torá é um contrato. É um contrato de Deus com os israelitas, com o povo de Israel. É um contrato, tá certo? Nesse contrato tá, como qualquer contrato, você compra um imóvel. Tá lá, você tem que pagar um valor tal até a data tal. Se você não pagar, vai ter uma multa, não é? Ou você vai perder o imóvel, você vai, não é? É um contrato. E se você pagar, você vai receber o imóvel direitinho. A Torá é um contrato entre Deus e os israelitas. Nesse contrato está assim: se vocês cumprirem o que eu estou ordenando, vocês têm que cumprir A, B, C, D, E, F, G. Se cumprir, o que vocês ganham? Vocês ganham água, vocês ganham comida, vocês ganham bênçãos, vocês ganham um monte de coisa, não é? Vai chover, vai ter fartura, vai ter frutas, ninguém vai passar fome, todas as mulheres, nenhuma vai abortar. Bom, esse é o prêmio para quem cumpre. E para quem descumpre, o que vai acontecer? Se vocês descumprirem, Deus nos livre, se vocês descumprirem, vai ter praga, vai ter violência, vai ter guerra, vai ter espada, vai ter... Então, assim, não é raiva. Eu não consigo ver isso como raiva do Moisés. Eu vejo, sim, como um contrato, ok? Todos os contratos do mundo antigo têm uma forma muito parecida. Por exemplo, Deus fala com o nosso povo assim: eu assino esse contrato aqui, com você, com seu filho, com seu neto. É dessa forma que Deus fala, ok? Você, seu filho e seu neto. Todos os contratos da Mesopotâmia é você, o rei, o filho e o neto do rei. Sempre assim. Entendeu? É sempre assim. Quando a gente vê a caminhada do nosso povo pelo deserto, os israelitas saíram de A, foram para B, saíram de B, foram para C, saíram de C, foram para D, saíram de D, foram para E. Ok? Todos os registros do mundo antigo, todos os registros de caminhadas do mundo antigo são assim. Sai de A para B, de B para C, de C para D. Então, a Torá está falando numa linguagem do Oriente Médio Antigo. É assim que se escrevia no Oriente Médio Antigo. Okay? Então, ela está usando literatura, linguagem, valores de uma época na qual ela foi escrita. Então, eu não consigo ver raiva do Moisés. Eu consigo ver, sim, um conjunto de multas e punições pelo descumprimento do contrato. Eu entendi, só que eu vejo uma mudança muito significativa. Enquanto o bezerro de ouro tinha sido feito e ele queria que morresse junto com o povo, ele estava numa determinada situação de que o contrato não estava vigorando, não, porque ele estava defendendo o povo até a última hora. Agora, depois que ele ficou sabendo que ele não vai entrar mais na Terra Prometida, é o que eu vejo agora no livro de Dvarim. Ele aí fica muito bravo. Eu entendo que ele está bravo mesmo, porque é um dicionário. Aí entrou o contrato que o senhor está propondo, porque antes não tinha contrato. Não, eu acho, professor, que Moisés, como ser humano, ele tem um valor muito grande, mas ele é um líder. O que implica ser um líder? Podemos pegar qualquer exemplo que a gente quiser, qualquer um. Podemos pegar o nosso exemplo mais prático do momento, Lula e Bolsonaro. Os dois são amados por uma parte da população, os dois são odiados por uma parte da população. Não é? Então, tem pessoas que olham para Moisés e falam: uau, que homem, eu devia estudar como ele, eu devia ser forte como ele. Não é? E tem pessoas que falam: olha como o cara está gordinho,
Ah, tá comendo as nossas custas, viu? Tá rico aí, tá rico. Então, você tem pessoas que amam Moisés, tem pessoas que odeiam Moisés. E o exemplo clássico é o Cora. O que o Cora faz? O Cora fala, peraí, eu sou mais rico do que o Moisés. Eu trabalhava na tesouraria do faraó. Eu sou mais rico do que o Moisés. Eu tenho 300 burrinhos carregando ouro, prata, bronze e tudo. Entendeu? Então, por que ele é o líder e eu não sou nada? Por que ele pode e eu não posso? Que droga é essa? Então, a gente tem um monte de gente que gosta do Moisés, um monte de gente que não gosta do Moisés. Que é o sistema normal. Se a gente pegar, por exemplo, um cara que não é líder, o irmão do Moisés, o Aaron, irmão do Moisés, todo mundo amava ele, porque era um homem de paz, não brigava com ninguém, não dava ordens, todo mundo amava ele. Mas o Moisés não. Então, o que acontece? Quando chega no deserto, tem um monte de revoltas contra Moisés, não é verdade? Tem várias revoltas contra Moisés. Né? Então, não acho que é o que o Moisés ficou com raiva. Eu não consigo ver o Moisés. Pode até ser que ele ficou com raiva dentro da tenda dele. Eu não consigo ver sabe? Eu não consigo ver na linguagem da Bíblia, na expressão da Bíblia, o Moisés com raiva. Veja bem, a irmã do Moisés, a Miriam, irmã do Moisés, ela chega para ele e fala, tem um episódio em que ela vai atrás dele e fala, Moisés, você separou da sua mulher, é um absurdo isso. Absurdo. Eu sou profeta, não separei do meu marido. Arão, profeta, não separou da esposa. É um grande absurdo o que você está fazendo. Não é possível, é estupidez o que você está fazendo. O que o Moisés faz? Qual é a resposta dele? E olha que com irmãos a gente briga, hein? Não é? Com irmãos a gente briga, levanta a voz, xinga, fala lá. Moisés cala a boca, baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Se Deus não interfere, Moisés vai provavelmente falar, você está certo, eu estou errado. Né? Então, eu não consigo ver esse Moisés que você coloca, eu não consigo ver esse Moisés bravo, porque eu não tenho isso no texto. Então, aquilo que são clalota, como chama clalota em português? Maldições. Né? Eu consigo ver como uma representação daquilo. É um povo rebelde, é um povo com uma cabeça de escravos, não é? É um povo que não aceita as coisas com facilidade, né? É um povo que está acostumado a acordar de manhã, trabalhar o dia inteiro, comer uma ração. Chega no deserto, não tem mais a ração, eu tenho que preparar a minha comida, né? Então, eles se revoltam. Peraí, no Egito eu podia pescar, aqui eu não tenho onde pescar, estou no meio do deserto. Qualquer coisa revolta eles. Agora eles são homens livres e eles não sabem como lidar com essa liberdade. Eles não estão preparados para essa liberdade. Então eles reclamam de tudo, criam confusão em tudo. Isso não está bom, aquilo não está bom, como é que eu faço? Eu não sei fazer nada sozinho, estou acostumado a trabalhar e ganhar ração. Né? Então o Moisés, o que ele faz? Espera aí, gente, vocês vão me apedrejar porque eu não tenho carne para dar para vocês? Eu não consigo ver ele bravo nem nervoso, eu consigo ver as pessoas sofrendo e o Moisés sempre tentando mediar, contornar a situação e levar na boa, e às vezes pede socorro para Deus, fala, Deus, cheguei contra o muro, não tenho mais para onde ir, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Então, eu realmente não consigo ver no texto da Torá um Moisés nervoso. Maravilha. Eu não quero interferir se eventualmente há outras perguntas, mas, por favor, podem se manifestar. Olha, eu vejo a presença do Dr. Rubens Born, e é um ambientalista, doutor ambientalista, engenheiro, doutor em assuntos do meio ambiente, e eu vejo, é um tema hoje bastante abordado, e Moisés já mencionava todas as leis de preservação da natureza. E aí Professor, pois não. Sobre a questão do chifre de luz em Moisés, eu queria saber por que, para alguma civilização, para algumas pessoas, o chifre pode parecer algo ruim, enquanto que para outros é uma coisa
não ruim, né? Seria bom até. O chifre pode ser ambíguo, né? Ele pode ser ambíguo, ele pode servir para matar uma pessoa, para dar uma chifrada, não é? Pode ser ambíguo. Ou ele pode representar alguma coisa boa também. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas na Bíblia estão descritos os animais puros e impuros. Animais puros e animais impuros estão descritos na Bíblia, né? Os peixes têm uma regra muito simples, escama, os insetos não são puros, os rastejantes não são puros. Os animais terrestres puros são todos de chifre. Ok? Isso. São todos de chifre. E o chifre é utilizado de uma forma, vamos chamar assim, espiritual, para acordar, para chamar atenção, para liderar. Não é? O chifre é utilizado pelo líder da boiada, para chamar a boiada, e ele é utilizado na sinagoga pelo rabino para acordar as pessoas. Então, eu acho que é normal ele ter uma conotação dupla, ambígua, dual. Acho normal isso. Né? Veja bem, como é que você classificaria uma metralhadora? Você diria que a metralhadora é boa ou é ruim? Boa, né? Eu diria nenhum nem outro. Depende. Quem é bom ou ruim é quem está com o dedo no gatilho. Você pode fazer um bom uso dela ou um mau uso dela. Então, você pode matar uma vaca, tirar o chifre e matar uma pessoa com ele. Né? Imagina no mundo antigo, imagina o Caim e Abel. Imagina o Caim e Abel, que é um exemplo bacana, né? Como que Caim mata o Abel se nunca houve assassinato? Será que ele tem uma faca? Ele não tem uma faca. Ele não tem uma metralhadora. Como que ele mata o Abel? Né? Então, a gente vai buscar no Midrash, lá no fundo, né? Como que Caim matou Abel? Você não fica curioso para saber? Sério? Sério? Então, Caim, ele pega uma pedra pontuda e vai furando o Abel um monte de vezes até perceber que a alma sai do corpo, que o cara não respira mais. Entendeu? E no meio do campo. Isso está no Midrash. Isso foi escrito entre 1500 e 2000 anos atrás pelos sábios Tanaim ou Amoraim, né? Então, assim, veja bem, a pedra é boa ou é ruim? A pedra é boa ou a pedra é ruim? Você pode fazer uma arma ou uma ferramenta. Né? Eu diria que o chifre é a mesma coisa. Você pode fazer dele um instrumento para liderar, um instrumento para acordar, para chamar atenção, eu não sei se vocês sabem disso, os reis eram ungidos com chifre. Não é? Como é que eram ungidos os reis do mundo antigo? Enchia o chifre de azeite, tá certo? E esse azeite era derramado na cabeça dos reis. Esse era o processo de ungir os reis. E alguns reis que se recusaram e foram ungidos direto do cálice, o reinado acabou muito rápido. Podem olhar a lista dos reis no livro de Reis, que é exatamente assim. Os reinados duradouros foram ungidos com chifre de carneiro ou de bode. Né? Então, eu diria que o chifre é ambíguo. Oi? Servia para guardar pólvora também, né? Guardar pólvora. Isso é muito recente. Nós estamos lá no Moisés ainda, mas é isso aí. É isso aí. Tá bom. Obrigado. Mas voltando, então, para o tema do meio ambiente, como é que explica a precocidade de milênios do tema já ser mencionado quando ainda agora se discute? Professor, eu não sei se eu devo responder ou se você mencionou o nome de alguém, mas vamos lá. O nome de outro professor aí, mas vamos lá. A Torá tem umas coisas muito, muito interessantes, né? Todos os homens, prestem atenção, andam com tipo Batman, né? Com o cinto de utilidades, né? Eles andam com uma espada, com uma faca, com um escudo, com seja lá o que for. Os homens são ordenados por Moisés a andar também com uma pá.
Vocês sabem disso? Não estou falando alguma novidade? Os homens usam uma pá. Por que os homens usam uma pá? Porque quando eles precisam fazer o number 2, posso falar aqui, cocô, são no banheiro, eles saem, né? Eles vão para fora do acampamento, cavam um buraco. Gente, quanto tempo existe privada na história da humanidade? É muito, muito, muito recente. Muito, muito recente. Curioso, eu me mudei para São Paulo há um pouco menos que 30 anos atrás, e num dos primeiros lugares que eu trabalhei ainda como engenheiro, me mandaram procurar galpão para uma produção, né? E eu entrei em vários galpões na região da Barra Funda e do Bom Retiro, e eu fiquei muito assustado, porque vários deles não tinham privada, era ainda um buraco para a pessoa fazer number 2 no buraco. Imagina, nós estamos falando de 1995, 96, ainda existem lugares sem privada. Na Europa também tem hotéis, lugares antigos, onde as pessoas ficam agachadas, não é? Então, na época do Moisés, como é que era? Não tinha privada, as pessoas tinham que ir num lugar afastado, elas faziam um buraco, né? Faziam as necessidades no buraco e tampavam. Isso evitava, né? Isso evitava, não só adubava a terra, mas também evitava a proliferação de doenças. Não vou falar nem em moralidade, em pureza, impureza, mas evitava doenças, não é? Esse é um ponto muito importante, não é? Os israelitas eram obrigados, mesmo no deserto, a tomar banho, ter um banho antes do sábado obrigatório, a lavar as mãos 3 vezes em cada mão antes da comida e, bom, na verdade tem muitos pontos. Tem um outro ponto muito importante do Moisés, proibido cortar árvores frutíferas. Vocês sabiam disso? Que Adão e o homem é como uma árvore do campo. Então você não corta uma árvore frutífera, é proibido pela lei do Moisés. Ah, mas a gente está fazendo guerra, precisa de madeira, precisa construir a casa. Não corta, não constrói. É simples assim, ok? Então, realmente, Moisés, eu acho que ele tem muitos pontos assim muito, muito interessantes, né? Espero que isso responda a sua pergunta, professor. Com certeza, com certeza. Se o doutor quiser acrescentar, por favor. Não, obviamente não. Primeiro, muito obrigado, professor Simão e professor Rubner, pela excelente aula. Eu acho que já tive a oportunidade, acho que o ano passado, de comentar, inclusive, um trecho de Devarim 11, que é a segunda parte lá da nossa oração de Shema, da relação de responsabilidade com o ambiente. E eu gosto muito de lembrar também da Parashá de Terumá, que fala da construção da arca, e depois também a Parashá seguinte, Tetzaveh. Eu não sou historiador, mas mostra que para a época havia um conhecimento disponível sobre tecnologia e sobre quais os materiais que tinham maior durabilidade. E, portanto, isso tem a ver com a noção que hoje, agora, na época moderna, nós falamos de sustentabilidade, daquilo que é duradouro, né? E eu também faço a minha metáfora, a minha analogia que da terra, eles estão se dirigindo para a terra de leite e mel, mas antes tem que passar por limitações próprias do deserto. Então, o próprio episódio da carne mostra a responsabilidade, talvez, de Moisés de falar, olha, se nós formos comer carne, talvez nem para 30 dias, para tanta gente assim. Então, nós vamos ter que nos adequar aos recursos que nós podemos acessar sem afetar nossa grande jornada. Então, pensando que era uma jornada, eu não me lembro se no episódio da carne já estava anunciado que aquela geração não ia chegar na terra de leite e mel, mas há um sentido de uma responsabilidade de maior duração intergeracional com os recursos disponíveis com base no conhecimento que tinha. Muito possivelmente o professor pode nos ajudar a explicar, já que foram escravos no Egito, eles conheciam a carpintaria, conheciam, lá em Tetzaveh fala do óleo puro, conheciam como tirar óleo para acender as luminárias, ou seja, havia um conhecimento tecnológico, e mesmo quando fala da acácia, eu não sei se naquela região havia aquela árvore de acácia. Então, mutatis mutantes, como dizem os advogados,
talvez já havia um comércio de produtos naturais na região, de buscar materiais de maior durabilidade para a confecção daquilo que era necessário. Mas eu tinha uma pergunta que eu coloquei no chat, que era um outro assunto, é mais sobre o episódio da revelação, em Shemot 19, quando Moisés sobe para o Sinai. Eu queria saber se o professor Rubner pode nos relatar algo análogo ou similar de outras culturas, ou de papiros, de outros registros, de outros povos, que seja similar ou não à revelação. Muito obrigado. Ok, vamos lá. Primeira coisa, os israelitas construíram 2 cidades segundo o Êxodo. Pi-Ramsés e Pi-Hahiroton, né? Construíram 2 cidades. A cidade de Pi-Ramsés ficava que é chamada de Ramsés na Bíblia, ficava no nordeste do Egito, ok? Existia muita dúvida sobre onde ela ficava até os anos 90. Só nos anos 90 que os arqueólogos bateram o martelo e falaram nessa região mesmo. Cantana Cantiga. É um lugar no nordeste do Egito. Vocês podem procurar no Google, não é difícil de achar, no Google Maps, tá bom? Então, essa região era um gigantesco centro de comércio. Para vocês terem uma ideia, a arqueologia já encontrou lá aproximadamente alguma coisa entre 2 a 3 milhões de jarros, de ânforas. Ok? 2 a 3 milhões. O que se transportava nesses jarros? Tudo. Tudo. Gente, não tinha caminhão com ar-condicionado, certo? Não tinha caminhão com ar-condicionado. Então, tudo era colocado em jarros. A carne era colocada em jarros. As pedras, o azeite, o óleo, ok? Então, a quantidade de jarros que já foi encontrada nessa região mostra que o comércio dessa região do Egito, onde os hebreus supostamente moraram, com a Ásia e com o sul do Egito, era impressionante. Okay? Então, eles traziam mercadorias de tudo quanto é lugar e era um grande, grande centro comercial. Curiosamente, essa região que durou milênios, a cidade durou milênios, mas ela foi uma cidade muito grande, muito forte, por só uns 200 anos, não muito mais do que isso. Né? Por isso que a gente localiza mais ou menos o êxodo no Novo Império. Então, sim, havia muito comércio e essa cidade foi construída parcialmente pelos hebreus. Né? Então, necessariamente, os hebreus aprenderam essas profissões. Não é? Azeite, carpintaria, seja lá o que for, sim, necessariamente eles aprenderam. Mas um fato curioso é que esses hebreus que sabiam trabalhar, que foram para o deserto, que souberam construir o tabernáculo no deserto, morreram. Eles morreram no deserto. E o que os filhos deles fizeram no deserto durante 40 anos? Pastores. Então, quando chegou a hora da conquista da terra de Canaã, que se tornou depois terra de Israel, eles não sabiam trabalhar. Eles não sabiam trabalhar. Não sabiam carpintaria, não sabiam direito preparar azeite. Moisés fez uma quantidade muito grande, eles não precisaram mais para o tabernáculo, não é? Então, o que acontece? O maior arqueólogo que trabalhou na região do Crescente Fértil, quer dizer, na região do Oriente Médio, o maior arqueólogo, o nome dele é William Foxwell Albright. Então, se vocês estiverem no Google, vocês vão ter aí milhões de ocorrências. William Foxwell Albright, ele fala o seguinte: a civilização de Canaã, ela foi substituída de uma forma abrupta, de uma forma rápida. Ela foi substituída por uma outra civilização, só que uma outra civilização de cultura inferior. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente realmente está falando dos hebreus que entraram na terra de Canaã, quando eles entraram na terra de Canaã, eles não eram bons nem em produzir jarros, nem em produzir vinho, nem em agricultura, eles não sabiam agricultura. O que eles sabiam era cuidar de animais. Os jarros de Canaã são superiores aos jarros hebreus da primeira fase. Ok? Então, realmente, como você falou, eles eram artesãos no Egito, sabiam trabalhar, mas os que entraram já na terra de Canaã já não tinham mais
aquela cultura. Ok? Então, acho que isso é arqueologicamente comprovado, né? Sobre revelação, o que eu posso te dizer? Não existe, não conheço, desconheço. Se existe, me traga, por favor. Desconheço outro momento teofórico, outro momento de Deus falando direto com o povo. Desconheço totalmente. O que existe, sim, é Deus falando com profetas, né? Ou profetas ouvindo Deus falar, né? Nós temos Muhammad, Siddhartha Gautama, Jesus, todos os contatos com Deus que eu conheço, a não ser o Monte Sinai, são através de profetas. Desconheço um outro contato. Ok, professor Rubens, mais alguma? Muito obrigado, muito obrigado, muito esclarecedor, muito obrigado. Ok. Só para completar, professor, até mesmo a própria Torá fala isso, né? Que nenhum outro homem falou com Deus cara a cara. Sim. Moisés. Acho que o professor, o Rabino. Rabino Leipziger, o senhor pediu a palavra. Gostei muito da sua aula, achei muito interessante e arrebatador, por um lado, muito objetivo, com fontes arqueológicas, e, por outro lado, vejo que você defende o seu Moisés de unhas e dentes, o que é uma boa mistura. Queria, já que você fez, o professor fez paralelos de heróis, etc., nesta biografia não ouvimos nada sobre a morte de Moisés. E a minha pergunta seria, há esse tipo de alguma semelhança nas culturas em volta do povo judeu nessa região? Há alguma recordação de heróis que tenham uma morte como Moisés, ou como a ideia de... Ou será que isso é uma originalidade judaica? A morte de Moisés sobe no Monte Nevo e se deita, e se a alma sai com um suposto beijo de Deus, ou algo similar? Se tem algum comentário sobre essa parte da biografia de Moisés, que, em certa forma, você não levou ele ao monte para morrer. Talvez o seu Moisés é vivo e por isso ele não morre, mas gostaria de perguntar essa ideia de não ter um local ou algum midrash que pudesse ilustrar uma ideia judaica do fim de uma vida de um líder dessa magnitude? Olha, professor, eu conheço 2 casos. Eu conheço só 2 casos, não digo que não tenham mais, que morreram do mesmo jeito, que foi o Arão e o Moisés. Sim, isso é dentro da Bíblia. Eu digo em termos do Oriente Médio. Não conheço outros que morrem dessa forma poética, midrástica, não conheço. Então, a expressão que a Bíblia usa para os outros personagens é que ele foi se deitar com seus antepassados, né? Ele foi viver com seus antepassados. É uma forma poética para o rei Davi e para os descendentes do rei Davi, né? Mas desconheço se tem mais personagens que morrem assim. Agora, o Moisés morre num lugar desconhecido, né? Monte Nevo. Google Maps, Monte Nevo, a gente acha na hora. Quantas pessoas já não foram lá? Fica na Jordânia. Muitas pessoas foram lá. Muitas pessoas subiram o morro, não é? Em cima do Monte Nevo tem altares que foram feitos em várias épocas da história, né? Então, peregrinos subiram lá, fizeram altares, fizeram sacrifícios, fizeram algum tipo de ritual, de reza para Deus, né? Mas, vou te falar,
ninguém escavou a ponto de achar um cadáver de Moisés lá, né? Agora, meu amigo, existe sim muita literatura sobre a morte de Moisés. Existe discussão no Talmud, existe no Midrash, sim, existe muita literatura sobre isso. Mas a gente precisava ler isso, né? E talvez montar uma aula só sobre a morte do Moisés, né? Porque eu acho que eu falei demais talvez sobre... numa próxima conferência sua, seria interessante. Estamos curiosos e espero que haja uma continuação em algum momento e levamos isso a mais um capítulo, talvez, e estamos diante de um novo ano e, quem sabe, seremos contemplados com mais uma ocasião de uma visita sua a esse nosso curso para ampliar e compreender ainda mais sobre esse tema que não se esgota hoje e esperamos revê-lo. Sim, por que não? Na verdade, eu acho que eu investi muito mais no nascimento do Moisés do que na morte, né? Eu acho que tanto eu quanto todos nós talvez devemos estudar um pouco mais sobre a morte do Moisés, né? Mas é interessante, o local exato da sepultura do Moisés é desconhecido, né? Isso não acontece com a grande maioria das outras figuras bíblicas, alguns poucos, não é? Por exemplo, nós sabemos onde fica o túmulo de José, né? De vários outros patriarcas, de Abraão, Isaac e Jacó, nós sabemos onde ficam os túmulos deles, né? O túmulo de Moisés, especialmente, nós não sabemos onde fica e, mais curioso ainda, não sabemos onde fica o Monte Sinai. Essa peregrinação toda que fazem e tal, é possível que seja naquele lugar? Sim, é possível, mas não há uma unanimidade, uma certeza histórica, geográfica, que é realmente aquele local. Né? Então, são dois lugares que nós não identificamos, o túmulo do Moisés e o Monte Sinai. Não é? E eu acredito que os nossos sábios, se sabem a localização exata, talvez preferiram ter um pouco de cautela para que não se fizesse desse lugar né? No Monte Sinai tem uma capela construída em cima, né? Uma capela foi reformada na Idade Média, pela última vez, já faz muitos séculos. Mas eu acho que os nossos sábios quiseram ter alguma cautela em esconder esse lugar, né? Talvez tiveram medo, de alguma forma, de endeusarem Moisés, a idolatria, né? Eu não acho que isso é de graça, né? Eu vejo isso com um certo cuidado mesmo. Professor, se nós tivermos ainda algum momento, o Gabriel queria se expressar, por favor. Professor Ubner, boa noite. Excelente a sua fala, gostei muito da sua aula de hoje, parabéns. Eu acho que eu consegui anotar boa parte das referências relacionadas aos papiros egípcios e também das referências quando o senhor alude à Torá e alguns livros dos profetas. No entanto, eu gostaria, se possível, posteriormente, se o senhor puder passar ou para Muriel ou para o Simão, as referências relacionadas aos poemas escritos em Sumério e Acádio. Esses eu não consegui anotar ao certo as referências, se possível. E, mais uma vez, parabéns, gostei muito de sua fala. Muito obrigado. Pode deixar. Mando sim. Me dá alguns dias, eu mando, tá bom? Tudo bem, tá ótimo. Muito bem. Então, eu quero agradecer muito a excelente aula do professor Dr. Marcos Ubner. Um privilégio tê-lo mais uma vez conosco e, conforme mencionou o Rabino Leipziger, tantas vezes quantas a gente tiver oportunidade, vamos chamá-lo. Muito obrigado mais uma vez e aproveitamos agora a véspera do Ano Novo Judaico de desejar ao senhor e à sua família toda um Shana Tová Umetuká, um ano abençoado, muita saúde, ótimas realizações pessoais e profissionais. E estendo esses votos também a todos os participantes aqui do curso, esperando, se Deus quiser, vê-los na próxima quinta-feira, que agora esse curso aí é bastante rápido na sua
concretização. Então, na próxima quinta-feira, teremos o privilégio de ouvir o professor doutor José Maurício de Carvalho, que nos brinda também com a sua presença. Ele vai nos falar sobre Viktor Frankl e até pediu para que se transmitisse a todos que é autor de 2 livros que estão disponíveis da editora MKS, se eu não estiver errado, mas eu passei para todos essa informação com os respectivos nomes. O Rabino ainda queria mencionar mais alguma coisa, por favor. Não que eu pudesse acrescentar, estava uma aula magnífica, muito obrigado. Achei muito inspirador, aprendi algumas coisas que não sabia e fico honrado de poder estar nesse curso. Em nome da Sinagoga do Brás, gostaria de desejar a cada um dos participantes e a cada um que está aqui em volta desse projeto na qual o professor Simão e a maestrina Muriel nos põem em contato com conhecimento, gostaria de lhes desejar um Shana Tová, um ano de aprofundar conhecimento, de aprofundarmos nos temas. E a aula de hoje começa com Moisés, mas, obviamente, continua aí a reverberar. Espero que seja um ano de inspiração, um ano em que possamos escolher bons líderes, um ano que possamos nos aprofundar, ser mais solidários, ter saúde e uma bênção geral que seja um ano de progresso em meio a muitas dificuldades que possamos superar todas elas. Shana Tová Tikateivu, da Sinagoga do Brás, a cada um de vocês, um Shana Tová, um ano de realizações. Obrigado. Muito obrigado a todos. Shana Tová Mituká. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao professor Hubner, ao Rabino Leipziger e a todos que participaram. Um privilégio estarmos todos juntos. Muito boa noite a todos, muito bom descanso. Alguém mais quer se manifestar? Então, muito obrigado a todos, muito bom descanso. E, se Deus quiser, quinta-feira continuamos com o doutor José Maurício de Carvalho. Obrigada, boa noite. Laila Tov, gente. Boa noite. Boa noite, Laila Tov. Boa noite. Laila Tov, muito obrigada. Shana Tová, muito caro. Shana Tová. Laila Tov. Laila Tov. Laila Tov. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada. Um beijo. Olha! Laila Tov. Tchau, Rabino. Laila Tov. Boa noite. Nós vamos encerrar a sala, fechar a sala. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.